Provérbios capítulo 1, do 22 ao 23, estarei lendo na minha versão NVI, mas os irmãos podem ficar à vontade para ler na versão da sua Bíblia. Amém? Inexperientes, até quando vocês irão comentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Atendam à minha repreensão, pois derramarei sobre vocês o meu espírito e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Visto que vocês rejeitaram o meu convite, e ninguém deu atenção quando estendi a minha mão. Visto que vocês desprezaram todo o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, por minha vez, rirei da sua desgraça. Zombarei quando aquilo que vocês temem acontecer, quando aquilo que vocês temem acontecer como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inexperiência dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Senhor Deus Pai, te louvo, Senhor, e te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, trazendo, ó Pai, a Tua palavra para o Teu povo. Ó Deus, que o Senhor possa, Deus, usar a minha vida, usar, Senhor, a minha voz, ó Pai, para proclamar, Senhor, a Tua palavra nessa manhã. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra, Senhor, possa, Deus, penetrar, Senhor, no coração, ó Pai, do Teu povo nessa manhã. Ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, ó Pai, através da transmissão do YouTube, ó Deus, seja, ó Pai, em qualquer lugar, dentro da sua própria residência, dentro de um hospital, dentro de um táxi, dentro de um Uber, ó Deus, que eles também possam, Deus, ser tocados pela Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Conduz, Senhor, esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vivemos em um mundo cheio de vozes, conselhos humanos, opiniões vazias, pressões sociais, ideias que mudam o tempo todo. Todo tempo está mudando as opiniões. E no meio desse barulho todo, a Bíblia mostra uma voz diferente, que é a voz da sabedoria, que vem do próprio Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 22 ao 23, esse versículo, ele é um alerta amoroso. Quem escuta a sabedoria encontra descanso, quem despreza colhe as consequências. Esse texto é um chamado para avaliarmos quem estamos ouvindo. Quem você está ouvindo? Quem é a voz que você está ouvindo? É justamente isso que Provérbios, capítulo 1, vai nos falar. A nos dar o caminho certo para ouvirmos a voz verdadeira, que é a voz da sabedoria, a voz do Senhor Jesus.
O livro de Provérbios é é a voz de Deus que nos ensina como viver de uma forma sábia em um mundo perigoso. No capítulo 1, a sabedoria apresenta uma pessoa que clama nas ruas, chamando aqueles que ainda têm tempo para mudar. Ainda tem tempo para mudar, meus irmãos. Basta a gente ouvir a verdadeira voz, a voz da sabedoria. É como se a sabedoria estivesse nos dizendo, eu estou falando, eu estou alertando, eu estou chamando, mas vocês estão me ouvindo? Esse capítulo 1, ele é muito forte. Esse texto é um convite e ao mesmo tempo é um aviso, é um alerta, é um chamado urgente, porque quem rejeita a sabedoria hoje sofrerá amanhã. Eu vou repetir: quem rejeita a sabedoria hoje sofrerá amanhã. Mas quem escuta a voz da sabedoria hoje viverá com segurança. Qual voz vocês têm permitido ouvir? Eu separei 7 pontos aqui, é sobre esses versículos que nós iremos ministrar nessa manhã. No primeiro ponto eu coloquei: a sabedoria confronta 3 tipos de pessoas. A sabedoria, ela vai confrontar 3 tipos de pessoas, 3 caráteres de pessoas. No verso 22, a sabedoria fala diretamente de 3 características de pessoas. O primeiro é os inexperientes. Gentes que não amadurecem, vivem se apoiando e dando desculpas, acha sempre que pode deixar para depois. E a outra característica de pessoas são os zombadores. Pessoas que riem de tudo que é santo, fazem pouco caso da fé e ignoram a seriedade da vida espiritual. E a outra característica que o versículo 22 nos dá são os tolos. Os tolos, eles não são ignorantes, eles são teimosos. Os tolos, eles não são ignorantes, eles são teimosos. Sabe que é certo, mas desprezam o conhecimento de Deus. É como se a sabedoria perguntasse: até quando vocês vão insistir em viver desse jeito? Até quando nós iremos insistir em viver desse jeito? O primeiro passo rumo ao desastre da vida é ignorar a correção. É o primeiro passo. É ignorar a correção. E o primeiro passo da sabedoria é escutar a voz de Deus. O segundo ponto: a sabedoria promete revelação a quem aceita a correção. No verso 23, encontramos a expressão no texto: atendam à minha repreensão, pois derramarei sobre vocês o meu espírito. Aqui está justamente o coração de Deus. Ele não quer destruir, Ele quer transformar. Veja a misericórdia do Senhor. Ele não quer destruir, Ele quer transformar. Ele quer condenar, Ele não quer condenar, Ele quer abrir os nossos olhos. Quem aceita a repreensão recebe a revelação. Quem se humilha diante de Deus recebe o entendimento. Quem deixa Deus corrigir recebe do Espírito o discernimento para viver. A correção do Senhor não é uma punição. Muitas das vezes a gente interpretamos errado a punição do Senhor quando a gente recebe. Quando a gente recebe uma punição, automaticamente a gente começa a pensar: poxa, o Senhor não me ama mais, o Senhor me rejeitou, eu estou de castigo, o Senhor me colocou de castigo.
Mas não, meus irmãos, a punição do Senhor é o convite para que cada um de nós possamos amadurecer espiritualmente, para que possamos crescer espiritualmente. A punição do Senhor não é para fazer você parar, não é para fazer você desistir, não é para você sair, porque o Senhor me puniu, porque as coisas estão dando errado, eu vou sair da igreja. Não. É para que você possa amadurecer espiritualmente, para que você possa buscar o Senhor mais ainda. E o terceiro ponto, o rejeito persiste em trazer as suas consequências. No versos 24 ao 25, a sabedoria diz: eu chamei e ninguém respondeu. Eu estendi a minha mão e ninguém notou. Eu conselhei e vocês os desprezaram. Aqui vemos uma verdade espiritual bem profunda. A porta que se rejeita muitas das vezes pode se fechar. O perigo não está em Deus recusar, mas no coração humano endurecer depois de tanto ignorar o chamado do Senhor. O quarto ponto, quando a tempestade chega, não há mais tempo para aprender. No verso 26 ao 27, esse versículo mostra o resultado. A tempestade chega de repente, o furacão da consequência cai, a angústia domina, a pessoa é engolida pelo seu próprio caminho. A linguagem aqui é muito forte, meus irmãos. Eu irei rir da sua desgraça. Eu não sei se vocês já escutaram essa expressão ou alguém do teu lado dizendo: cara, você está rindo da desgraça dos outros. Fica imaginando o quanto é constrangedor rir da desgraça dos outros. Isso significa que quem despreza a sabedoria inevitavelmente vai sofrer, porque as consequências virão, não tem outro. Elas vão vir. Deus não está rindo da dor, não está rindo da sua situação, mas está mostrando que o caminho da imprudência sempre volta contra quem o escolheu. O ponto 5, haverá chamado de Deus. Haverá chamado de Deus. Haverá chamado que Deus não responderá. No verso 28. Este é um ponto mais sério. Para mim, quando eu estava meditando sobre esse texto, para mim realmente esse ponto aqui foi o ponto mais forte, mais sério desses versículos. Vocês me acharão, mas eu não responderei. E aí, meus irmãos? Vocês me acharão, mas eu não responderei. Você pode encontrar o Senhor, mas o silêncio do Senhor vai permanecer. É muito forte. Porque muitas das vezes nós precisamos de uma resposta do Senhor e o Senhor não responde. Corremos para debaixo dos pés do Senhor, buscamos o Senhor e o Senhor não responde. Automaticamente, isso pelo menos aconteceu comigo, de eu dizer: o Senhor me rejeitou, o Senhor não me ama mais, o Senhor me esqueceu. Não porque Deus seja cruel, mas porque o coração será incapaz de ouvir. É como o Faraó tantas vezes resistiu, que o seu coração endureceu. O Senhor falava com o Faraó ali constantemente: liberta meu povo, mas Faraó, ele não ouviu. O seu coração estava endurecido.
A pior tragédia espiritual não é sofrer, é perder a sensibilidade da sua própria alma. No ponto 6, a lei da semente e da colheita se cumpre no versos de 29 ao 32. A sabedoria diz: desprezaram o conhecimento, colherão ignorância. Rejeitaram o temor do Senhor, colherão destruição. Fizeram pouco caso da advertência, colherão o fruto amargo das suas próprias escolhas. A falsa segurança dos tolos destruirá. A falsa segurança dos tolos destruirá. Só que aqui é um ponto muito importante de vocês entender que essa expressão vai dizer que a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas só que se o tolo apenas se destruísse, menos mal. Mas só que o tolo sempre vai estar do lado de alguém, vai estar dentro de uma família, vai estar dentro de um relacionamento. E esse é o perigo de eu e você estar do lado de uma pessoa que é tolo. Ele também, pelas suas atitudes, pelas suas consequências, pelas suas escolhas, pelas suas decisões, ele pode fazer a nossa vida também ser destruída. E o conselho é: preste atenção com quem você anda. Ah, mas ele é legal, ele é gente boa, ele paga uma pizza depois do culto. Ah, ele é muito legal, tem vários seguidores. Cuidado. A decisão dele pode te levar à ruína. Um tolo não apenas vai destruir a sua vida, mas o tolo ele pode destruir uma geração. Um tolo dentro da sua casa pode destruir a sua família. Um tolo dentro do teu ministério, perto daquilo que Deus lhe chamou para fazer, ele pode fazer o teu ministério parar, o teu chamado parar. Tenha sabedoria com quem você está ouvindo, tenha sabedoria com quem você anda, tenha sabedoria quem você está abrindo a porta da sua casa para ter acesso. Tenha sabedoria. A falsa segurança é o pecado mais mortal do ser humano. Achar que controla a vida, acha que sempre haverá tempo, acha que o pecado não tem preço, acha que com ele nada vai acontecer. Mas a Bíblia é muito clara, meus irmãos. A vida devolve exatamente aquilo que plantamos. A vida devolve exatamente aquilo que plantamos. Não tem como eu plantar uma semente de maçã e colher pera. Não tem como eu plantar pecado e colher amor. Você vai colher aquilo que você está plantando. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu dou meu dízimo. Ah, mas eu vou para a igreja de domingo a domingo. E daí? Se você está plantando coisas erradas, você vai colher coisas erradas. O problema das pessoas é que as pessoas estão fazendo tantas coisas erradas e o tempo está passando, mas só que as consequências não estão vindo. Então na mente dele está dizendo: oxe, não vai acontecer nada comigo. Isso é uma mentalidade de uma pessoa tolo. Vai acontecer.
não na tua hora, mas na hora do Senhor. Vai acontecer. Sétimo ponto, a promessa final. Ouvir Deus é refúgio. No verso 33, depois de tanto alerta, o capítulo termina com esperança. Ufa! Estava pesado demais, não estava, meu irmão? Mas quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. A voz da sabedoria. Se você ouvir a voz da sabedoria, é isso que a palavra no verso 33 vai dizer que, mas quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Aqui está o caminho da vida: ouvir, obedecer, viver, confiar, estar tranquilo, paz, sem temer mal nenhum, proteção espiritual. Quem ouve a voz de Deus não vive ansioso. Presta atenção aqui, ó. Quem ouve a voz de Deus não vive ansioso, não vive perdido, não vive vulnerável, não vive sem direção, não vive com medo do futuro. Basta ouvirmos a voz da sabedoria. Deus garante segurança, meus irmãos, a quem caminha com as suas instruções. Deus garante segurança a quem caminha em suas instruções. Quer viver em segurança? Caminhe nas instruções do Senhor. Eu vou repetir. Quer segurança? Caminhe ouvindo as instruções do Senhor. E para terminarmos, Provérbios capítulo 1, versículo 22 a 23, é um alerta e uma promessa. A sabedoria está chamando hoje, não amanhã, não depois. A pergunta é: você vai ouvir? Ou você vai ficar fingindo? Ou você vai ficar acreditando que você pode fazer tudo pelo seu conhecimento? Porque esse texto diz claramente: quem rejeita a sabedoria colhe tempestade. Quem ouve sabedoria vive inseguro. Este é o momento de voltar a ouvir ao que Deus está falando. Esse é o momento de obedecer à voz do Espírito Santo. Este é o caminho de escolher o caminho da vida. Esse é o momento de escolher o caminho da vida. E Deus afirma: quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Queria que você repetisse isso aí. Quem me ouve, eu gostaria que toda a igreja repetisse, para que de fato isso fique fixado na sua mente. Quem me ouve viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Decida hoje parar de estar ouvindo essas vozes do mundo, parar de estar ouvindo essas vozes que a mídia estão transmitindo. Escolha hoje, de fato, ouvir a voz da sabedoria, a voz de Deus. Essa é a voz que vai te dar segurança. E para encerrar, gostaria de dizer que a sabedoria não é
ter conhecimento. A sabedoria é o quanto você carrega Deus dentro de você. Você pode ser formado, PhD, doutorado, mestrado, ter um autoconhecimento, mas a sabedoria não é apenas isso. A sabedoria é o quanto você carrega Deus dentro de você. É isso que vai diferenciar o rumo da tua vida, o rumo da tua história, o rumo da tua família. Então, louva a Deus por essa palavra, que essa palavra possa ter tocado a sua vida. E louva a Deus por essa oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Gostaria de chamar a nossa